Jesus, ao proferir as bem-aventuranças no Sermão do Monte, não estava lançando frases poéticas ao vento, mas declarando verdades espirituais que atravessariam séculos e alcançariam corações em busca de sentido. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Essas palavras ecoam como um convite e, ao mesmo tempo, como um desafio. Vivemos em um mundo repleto de distrações, pressões e impurezas, onde a ideia de um coração puro parece utopia. Porém, nas mãos de Cristo, essa pureza não é apenas possível, mas transformadora. Na linguagem bíblica, o coração é muito mais que um músculo que bombeia sangue. Ele é o centro da vida emocional, espiritual e moral do ser humano. É no coração que se decidem caminhos, que nascem intenções, que se guardam segredos. Por isso, o conselho de Provérbios 4:23 é tão atual. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é fonte, é nascente. Se a fonte está limpa, a água que flui será pura. Se a fonte está contaminada, todo o curso da vida refletirá essa contaminação. A pureza de coração, portanto, não é apenas sobre se manter longe de pecados visíveis, mas sobre permitir que Deus transforme as motivações mais íntimas. John Piper expressa essa verdade com clareza. A pureza de coração não é a perfeição sem falhas, mas a singularidade de propósito em buscar a Deus acima de todas as coisas. Ser limpo de coração não é viver sem erros, mas viver sem duplicidade, sem máscaras, sem um coração dividido entre Deus e as paixões transitórias deste mundo. Quando Jesus fala da recompensa para os limpos de coração, eles verão a Deus. Ele não se refere apenas ao dia futuro da eternidade. Essa visão começa já no presente. O coração purificado torna-se capaz de enxergar a mão de Deus em cada detalhe da vida. Enquanto alguns olham para o caos e só percebem desordem, o limpo de coração enxerga propósito. Onde outros veem apenas tragédia, o limpo de coração percebe sementes de esperança. É como se a lente da alma fosse lavada, revelando uma realidade que sempre esteve ali, mas estava encoberta pela névoa da impureza. Contudo, esse chamado à pureza não é confortável. Ele confronta, expõe, exige rendição. Não basta polir a superfície, é preciso deixar Deus escavar as camadas profundas do nosso interior. É doloroso reconhecer que as intenções que carregamos podem estar contaminadas por orgulho, inveja ou medo. Mas é nesse confronto que nasce a transformação verdadeira. O apóstolo Pedro, em sua carta, reforça esse chamado: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. 1 Pedro 3,15. Não se trata de pequenas reformas, mas de entregar a chave da casa inteira para que Ele habite. Imagine por um instante alguém tentando limpar uma mancha profunda em um tecido delicado. Por mais que esfregue com força, a sujeira não desaparece. Pelo contrário, espalha-se. Assim é o esforço humano sem a graça de Deus. Por isso, o salmista Davi orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Ele não pediu apenas ajuda para melhorar, mas clamou por uma nova criação, uma obra que só Deus pode realizar. O teólogo Dallas Willard disse algo marcante: a transformação do coração é o objetivo da vida cristã. Quando o coração é transformado, o resto da vida segue o mesmo curso. Essa afirmação nos lembra que a verdadeira pureza não é sobre mudar comportamentos isolados, mas sobre uma renovação interior que inevitavelmente se manifesta em atitudes. Um coração transformado transforma também o olhar, as palavras, as escolhas. Muitas vezes, buscamos soluções externas para problemas que são internos. Investimos em aparência, status e conquistas, acreditando que essas coisas nos darão paz. Mas Jesus aponta para dentro. Ele nos mostra que a maior batalha é invisível.
Acontece no território do coração. Quem vence ali, vence em todos os outros campos da vida. Quem perde ali, mesmo que conquiste o mundo, viverá vazio. Essa pureza que transforma é também libertadora. Quantos vivem aprisionados por ressentimentos, por desejos secretos, por culpas que os corroem? O coração limpo é como uma janela aberta depois de um quarto fechado por anos. A luz entra, o ar fresco circula, a vida volta a florescer. Não é à toa que Jesus associa a pureza de coração à visão de Deus, porque quando o coração é purificado, a nossa percepção espiritual se abre e finalmente conseguimos enxergar aquilo que antes estava oculto. Ver a Deus é muito mais do que esperar um encontro futuro na eternidade. É reconhecer a sua presença hoje. É perceber que Ele está no sorriso de uma criança, no canto dos pássaros, na mão que se estende em ajuda, na palavra que aquece em meio à noite fria da alma. É experimentar comunhão real, uma intimidade que vai além da religião, porque toca as fibras mais profundas do ser. O chamado à pureza que transforma não é um peso, mas uma promessa. Cristo não disse, lutem para ver se conseguem ser limpos de coração, mas declarou bem-aventurados aqueles que já trilham esse caminho. Bem-aventurado significa feliz, completo, realizado. Ou seja, a felicidade verdadeira não está em acúmulos, mas em entrega. Não está em ter mais, mas em ser mais parecido com Cristo. Talvez alguém questione, mas é possível em um mundo tão poluído manter um coração puro? A resposta não é apenas sim, é necessária. Porque sem pureza não há visão de Deus. E sem ver a Deus, a vida perde o sentido. É por isso que este chamado é urgente. Não se trata de um convite opcional, mas de um caminho sem o qual não há plenitude espiritual. Purificar o coração é um processo contínuo. Envolve vigilância, disciplina, arrependimento e graça renovada a cada manhã. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais a sua luz revela sujeiras escondidas, não para nos condenar, mas para nos curar. É como disse Corrie ten Boom: a medida da pureza não está no quanto vemos a nós mesmos, mas no quanto vemos a Cristo. Portanto, o chamado de Jesus em Mateus 5:8 não é apenas para uma elite espiritual, mas para todos aqueles que desejam enxergar a face de Deus. A pergunta que ecoa é: você deseja? Porque a visão de Deus não se dá aos olhos distraídos, mas aos corações entregues. O convite é real, urgente e transformador. Limpar o coração é o caminho para ver o invisível, tocar o eterno e experimentar a presença que sustenta todas as coisas. E este sustento é necessário, pois há guerras que os olhos humanos não conseguem ver, mas que são travadas todos os dias, no silêncio da mente e no segredo do coração. Jesus declarou: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Essa promessa só faz sentido porque há uma realidade contrária. O coração humano está em constante disputa. O apóstolo Paulo reconheceu essa luta quando escreveu: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Romanos 7:19. Dentro de cada um de nós existe um campo de batalha onde forças opostas travam guerra, luz e trevas, graça e pecado, pureza e corrupção. Essa batalha invisível não acontece nos céus distantes, mas no íntimo da alma. Cada escolha, cada pensamento, cada intenção revela em qual lado temos nos colocado. A impureza não nasce do nada. Ela se infiltra pelas pequenas concessões, pelas distrações, pelas justificativas que fazemos para nós mesmos. Jesus deixou claro: do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15:19. Ou seja, antes de qualquer ato visível, existe uma semente plantada no terreno invisível do coração. Essa batalha é silenciosa, mas não inofensiva.
Muitas vezes, as maiores derrotas espirituais não acontecem diante do olhar público, mas quando ninguém está olhando. É no quarto fechado, na tela iluminada pela madrugada, nos pensamentos que cultivamos sozinhos, que decidimos se a vitória da pureza florescerá ou se a contaminação tomará conta. C.S. Lewis alertou: as pequenas escolhas de cada dia são as que, no fim, determinam se estamos nos tornando criaturas celestiais ou criaturas infernais. Essa frase nos lembra que a guerra é progressiva, feita de passos aparentemente insignificantes, mas que somados formam o destino. A boa notícia é que não lutamos sozinhos. A promessa de Jesus não seria possível se ele não fosse também o nosso guerreiro. Ele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte, e agora nos convida a unir nossas forças à sua. A batalha dentro de nós é real, mas a vitória também é. Paulo encoraja: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Isso significa que, mesmo quando nos sentimos fracos, temos acesso a recursos divinos que nos capacitam a resistir. Mas é preciso ser honesto. Lutar pela pureza exige disciplina, exige escolher diariamente o que alimenta o coração. O que vemos, ouvimos e absorvemos molda o campo interno onde a batalha acontece. Assim como ninguém planta espinhos e espera colher flores, também não podemos alimentar a alma com venenos e esperar frutos de pureza. Brennan Manning declarou: em cada momento estamos nos tornando aquilo que amamos. Se amamos o que contamina, nos tornaremos impuros. Se amamos a Deus acima de tudo, nosso coração será moldado por Ele. A batalha invisível também é marcada pela tentação. Ela se disfarça de desejo inocente, de prazer passageiro, de justificativas plausíveis, mas sempre deixa marcas. Tiago nos adverte: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. A tentação não é o fim, mas o início de uma cadeia mortal. Reconhecê-la cedo é a chave para resistir. No entanto, não podemos cair na armadilha da culpa que paralisa. Muitos desistem da pureza porque caíram uma vez e acreditam que não há volta. Mas a misericórdia de Deus é sempre maior. Ele não apenas perdoa, ele restaura. Davi, depois de seu pecado com Batseba, clamou: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Salmo 51, 7. Essa oração mostra que mesmo depois das maiores falhas, existe possibilidade de começar de novo. O coração limpo não é o que nunca se sujou, mas o que foi lavado pela graça. Essa é a beleza do Evangelho. A batalha dentro de nós é real, mas a vitória é possível porque Cristo luta conosco. A cada queda, Ele estende a mão. A cada dúvida, Ele oferece direção. A cada guerra interna, Ele lembra: em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. A transformação acontece quando deixamos de lutar sozinhos e entregamos a direção ao Espírito Santo. Ele é quem convence, purifica e fortalece. É Ele quem nos lembra que a pureza não é apenas evitar a sujeira, mas cultivar o amor. Pois onde há amor verdadeiro, não há espaço para o veneno da impureza. Essa batalha invisível, portanto, é um convite à vigilância e à confiança. Vigilância para não nos deixarmos seduzir pelas sutilezas que contaminam. Confiança para depender da graça que nos sustenta. Não é uma guerra de um dia, mas de toda a vida. A vitória não é instantânea, mas diária. É a soma de escolhas pequenas, repetidas com fidelidade. Max Lucado escreveu: a pureza é a promessa de ver Deus. O preço é alto, mas a recompensa é incalculável. Essa recompensa não é apenas para o futuro distante,
mas para agora. Quando escolhemos a pureza em meio à batalha, experimentamos paz. Quando resistimos à tentação, sentimos leveza. Quando permitimos que Deus lave nosso interior, vemos sua presença até nas coisas mais simples. Portanto, o chamado de Jesus em Mateus 5:8 nos lembra que a batalha dentro de nós não é motivo de desespero, mas de esperança. Pois cada luta vencida é uma evidência de que Ele está operando em nosso coração. E cada vez que nos levantamos após uma queda, provamos que a graça é mais forte que o pecado. O coração limpo não é produto de perfeição humana, mas da vitória divina aplicada em nossa vida. E é por isso que podemos declarar, mesmo em meio à luta, somos bem-aventurados, porque na batalha invisível dentro de nós, a bandeira final será sempre a da vitória de Cristo. Você já imaginou como seria olhar nos olhos de Deus? Essa promessa parece distante, quase inalcançável, mas Jesus nos deixou uma verdade poderosa em Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O detalhe está no verbo usado no original grego, opsontai, que significa eles verão, um tempo verbal no futuro. Isso aponta para algo que ainda está por vir, uma promessa escatológica, a visão plena de Deus na eternidade. Porém, a beleza desse texto não para aí. Ainda que o verbo esteja no futuro, quem caminha em pureza de coração já experimenta no presente uma antecipação dessa visão. Não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. É como enxergar um reflexo em um espelho. Imperfeito, mas real. A plenitude será no céu, mas a centelha já acende aqui. Por isso, não é apenas uma promessa distante, é um convite para hoje. Purificar o coração não significa viver sem erros, mas viver com sinceridade diante de Deus, sem máscaras, com a alma transparente. Quem escolhe esse caminho já experimenta a presença de Deus em sua jornada, já percebe sua mão no ordinário da vida, já descobre que Ele se revela em detalhes simples no nosso viver. Apesar de que a visão completa virá na eternidade, mas a experiência começa agora. E sobre este agora, bem sabemos que há momentos em que a vida parece uma névoa. Corremos de um lado para o outro, mergulhados em tarefas, metas e preocupações, e sem perceber, nos acostumamos a viver como se Deus estivesse sempre distante, apenas esperando por nós no futuro ou em algum lugar inalcançável. Mas o coração purificado pela graça é capaz de enxergar a presença divina em cada detalhe da existência, no nascer do sol que colore o céu, no abraço inesperado que aquece a alma, até mesmo no silêncio que nos chama à reflexão. A pureza não é apenas ausência de pecado, mas sensibilidade espiritual para perceber o invisível. Santo Agostinho disse: Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo. A limpeza do coração abre os olhos da fé para reconhecer que Ele nunca se ausentou. Fomos nós que deixamos de olhar. Perceber Deus no agora é mais que um exercício espiritual. É um realinhamento de vida. Corações limpos não vivem presos às dores do passado, nem ansiosos pelo amanhã. Eles aprendem a confiar no cuidado divino, ainda que os olhos humanos não entendam o caminho. Muitas vezes, a sujeira que nos impede de ver não é algo externo, mas o excesso de mágoa, de culpa ou de comparações. Quando limpamos esse vidro interior, a paisagem muda. Não significa que a vida se torna perfeita, mas que finalmente conseguimos perceber aquele que está em meio às imperfeições. É como tirar a poeira de uma janela. O sol já estava brilhando do lado de fora, mas só então conseguimos contemplá-lo. John Piper escreveu: ver a Deus é a maior recompensa, maior até do que escapar do inferno ou ganhar o céu. O céu não seria céu se Cristo não estivesse lá. E o mais surpreendente é que essa visão já começa aqui, quando aprendemos a discernir sua mão agindo no presente.
A pureza de coração não nos afasta da realidade dura da vida. Pelo contrário, nos dá lentes espirituais para interpretá-la. É enxergar Deus no pranto de quem sofre, na esperança de quem persiste, no perdão que quebra cadeias de ressentimento. Quem tem os olhos limpos pelo Espírito percebe a beleza escondida até no deserto. Moisés viu a sarça ardendo em um lugar improvável, e só viu porque seu coração estava atento. Quantas vezes, em nossa pressa, deixamos de perceber os sinais de Deus ao nosso redor? O coração limpo aprende a reduzir o ruído, silenciar a pressa e ajustar os olhos da fé para reconhecer o invisível. Não se trata de experiências místicas inalcançáveis, mas da prática de um coração rendido. Talvez a oração mais sincera seja: Senhor, limpa meus olhos para que eu te veja aqui, agora, no meio da minha rotina. E quando essa visão se abre, cada detalhe da vida se torna um lembrete de que não estamos sozinhos. Esta é a visão bíblica, Deus presente no agora, apesar de sabermos que o futuro sempre exerceu um fascínio profundo sobre a humanidade e que queremos saber o que nos aguarda. Ansiamos por respostas e procuramos garantias em meio à incerteza do tempo. Porém, as palavras de Jesus em Mateus 5:8 revelam uma promessa muito maior do que qualquer previsão humana. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa visão não se limita ao agora, mas projeta-se para a eternidade. Para aqueles cujo coração é purificado pela graça, o futuro não é um salto no escuro, mas uma certeza luminosa. Eles verão a Deus face a face, não mais por reflexos ou sombras, mas com clareza plena. Paulo ecoa essa promessa em 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Essa é a esperança que sustenta os limpos de coração. O futuro não é medo, é encontro. Esse destino glorioso não é apenas sobre contemplar, mas sobre participar. A visão de Deus é também a consumação de todo o anseio humano. Ser limpo de coração é viver já no presente, em antecipação à eternidade, mas é também carregar a esperança de que um dia toda impureza, toda luta e toda dor serão removidas para sempre. O futuro dos limpos de coração não será marcado por lágrimas, mas pela presença constante do Pai. O Apocalipse confirma isso com a promessa: eles verão o seu rosto. AP 22:4. Essa não é apenas uma visão simbólica, é a consumação da comunhão. É quando o coração humano, finalmente sem véus, se encontrará plenamente satisfeito em Deus. Mas há um ponto essencial: o futuro prometido não se constrói sozinho. Ele começa aqui, no agora, na decisão diária de permitir que Deus purifique os pensamentos, intenções e desejos mais íntimos. Cada escolha que fazemos em fidelidade é como um tijolo assentado no caminho que nos leva ao encontro final com o Criador. A esperança eterna não anula a responsabilidade presente, pelo contrário, a reforça. Charles Spurgeon afirmou: aquele que não busca a santidade não verá o Senhor. O futuro dos limpos de coração não é um presente mágico que cai sem preparo, mas uma promessa que se cumpre naqueles que escolheram viver em rendição. E aqui está o mistério mais belo. Esse futuro não é apenas distante. Ele invade o presente como um raio de luz que atravessa as nuvens mais densas. Quem tem um coração purificado já começa a experimentar vislumbres da eternidade. É como viver com os pés no tempo, mas com os olhos na eternidade. Essa consciência muda a forma como lidamos com perdas, injustiças e dores. Sabemos que nada disso terá a última palavra. O futuro dos limpos de coração é certeza de vitória, porque a visão de Deus será o ápice de todas as esperanças.
Enquanto muitos vivem ansiosos sobre o amanhã, os limpos de coração vivem em paz, porque sabem que o amanhã pertence àquele que já está escrevendo a história. Imagine um mundo em que cada olhar carregasse empatia, cada gesto expressasse compaixão e cada coração se inclinasse diante da dor alheia. Enquanto estamos vivendo esta história, o coração humano carrega uma saudade inexplicável, uma espécie de vazio que nenhum sucesso, nenhum relacionamento, nenhum bem material consegue preencher. Essa saudade tem um nome, é o anseio pela presença de Deus. Jesus, em sua promessa registrada em Mateus 5:8, declarou: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus." Essa não é apenas uma visão futura e distante, mas uma promessa eterna, que atravessa os séculos e se cumpre na vida daqueles que permitem que seu coração seja purificado pela graça. Ver a Deus significa experimentar sua presença de forma plena, íntima e constante. É a restauração do Éden perdido, onde homem e Criador caminhavam juntos em perfeita comunhão. Desde Gênesis, o desejo do Pai sempre foi habitar entre os seus. Em Êxodo 25:8, Deus instrui Moisés: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Esse anseio divino é constante, estar presente. O pecado, contudo, ergueu muros, lançou véus e distanciou o homem da presença plena de Deus. Mas em Cristo, esse véu foi rasgado, abrindo caminho para que o coração limpo voltasse a experimentar aquilo para o qual foi criado: viver em presença. Dietrich Bonhoeffer afirmou: "A presença de Deus é alegria, mas também santidade. Só o puro de coração pode suportá-la." A promessa da presença eterna é, portanto, o clímax da redenção. Não apenas sobreviver, mas habitar para sempre diante do trono. Essa promessa não é apenas teológica, mas profundamente prática. Ela nos dá esperança em meio ao caos e consolo em meio às dores. Em Apocalipse 21:3-4, João descreve: "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou." Essa é a promessa da presença eterna, um futuro onde não haverá luto, mas riso, não haverá ausência, mas plenitude. O coração limpo não será apenas um espectador, mas um participante da eternidade com Deus. Mas como isso toca a nossa vida hoje? A promessa da presença eterna nos ensina a viver com perspectiva. Ela nos lembra que a vida não termina no túmulo e que toda lágrima derramada será transformada em alegria. Quando enfrentamos a perda de alguém que amamos, quando sentimos a solidão esmagadora, quando as injustiças da vida nos sufocam, essa promessa nos sustenta. Como disse C.S. Lewis: "Se encontro em mim um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo." O futuro eterno é esse outro mundo para o qual fomos criados. A pureza de coração não é apenas uma virtude, é o passaporte para viver na presença de Deus eternamente. No entanto, não podemos esquecer que essa promessa eterna já começa a se cumprir no presente. Os limpos de coração já desfrutam da presença de Deus aqui, mesmo que em parte. A oração, a adoração, a palavra, todos são meios pelos quais experimentamos fragmentos dessa comunhão futura. É como degustar a entrada antes do banquete. Paulo expressa essa verdade em 2 Coríntios 3:18. "E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito." O que hoje vemos em parte, um dia veremos em plenitude. A promessa da presença eterna também redefine nossos valores. Ela nos lembra que não vale a pena viver por coisas que se desfazem.
Carreiras, aplausos, posses, tudo isso perde o brilho diante da eternidade. Quem tem o coração limpo escolhe viver em função do eterno e não do passageiro. Richard Baxter escreveu: Cristo não morreu para que você tivesse um pouco de paz temporária, mas para lhe dar a glória eterna de viver em sua presença. A promessa da presença eterna é o maior incentivo para a santidade, pois quem deseja ver a Deus prepara o coração para esse encontro. Mas há algo ainda mais profundo. Essa promessa não é apenas um futuro coletivo, mas também uma herança pessoal. Cada coração limpo será chamado pelo nome diante do trono. O mesmo Deus que governa o universo é o Deus que enxuga uma lágrima individual. Não seremos apenas parte de uma multidão anônima, mas filhos reconhecidos pelo Pai Eterno. A presença eterna não é impessoal, mas íntima, tão íntima quanto o amor do Pai que nos adotou. E é nesse relacionamento eterno que encontramos a resposta definitiva para todas as buscas humanas. Em última análise, a promessa da presença eterna é o destino final de quem escolheu viver na pureza de coração. Não se trata de uma vida sem dor, mas de uma vida que atravessa a dor com esperança. Não é a ausência de lutas, mas a certeza de que a vitória já foi conquistada. Não é uma promessa vaga, mas uma garantia selada pelo sangue de Cristo. Essa esperança não decepciona, porque está firmada no caráter de Deus. Como escreveu A.W. Tozer: o céu não é o céu por causa de suas ruas de ouro, mas porque lá veremos a Deus. Assim, viver em busca da pureza de coração é viver já com um pedaço da eternidade dentro de si. É carregar a certeza de que um dia veremos o que os olhos ainda não viram, ouviremos o que os ouvidos jamais ouviram e experimentaremos aquilo que jamais subiu ao coração humano. 1 Coríntios 2:9. A promessa da presença eterna é o maior presente que o Pai poderia nos dar, Ele mesmo. E assim, ao olharmos para a promessa da presença eterna, somos convidados a viver não apenas com os olhos fixos no amanhã, mas com o coração moldado hoje. Essa bem-aventurança é mais do que uma esperança futura. É um chamado diário para purificar nossos desejos, alinhar nossa vida com a vontade de Deus e caminhar em santidade, sabendo que tudo o que fazemos aqui ecoa na eternidade. O limpo de coração é aquele que, mesmo em meio às dores do mundo, guarda o olhar voltado para o Senhor, esperando com confiança o dia em que contemplará seu rosto. Por isso, eu te convido, não deixe essa mensagem morrer em você. Compartilhe-a com alguém que precisa renovar sua esperança. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco e não perder os próximos episódios dessa série. Deixe nos comentários como essa promessa tocou o seu coração, pois seu testemunho pode ser a resposta que alguém tanto espera. E se deseja aprofundar-se ainda mais, confira os materiais especiais que deixamos na descrição, feitos para fortalecer sua fé. Lembre-se, um coração limpo é o passaporte para ver a Deus, e essa visão começa aqui e se cumpre na eternidade. Se essa mensagem já toca algo dentro de você, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa esperança. Não apenas assista, viva essa jornada comigo até o fim.